Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa falar. Porque quanto mais eu me calo, mais isso vai tomando uma proporção. E se as nossas crianças têm acesso aos 6 anos, essa é a pergunta que eu mais recebo. Com que idade a gente pode começar a falar sobre sexualidade com as nossas crianças? Queridos, entendam, desde que ela está sendo gerada, desde que ela nasceu, né? Porque aí começa aquela estrutura de cuidados, né? Sim. Tu que é mãe de 3 vai saber. É muito comum a gente ver as pessoas trocando as crianças na praia, na frente de qualquer né? Trocando as fraldas. A criança se sujou, vai lá e pela a criança toda, tira a roupa na frente de todo mundo. Você faz isso com um adolescente? Não. Você faz isso com um adulto? Não. Todo mundo ia ficar constrangido, é uma violência. Por que a gente faz isso com criança? A gente tá ensinando que o corpo dela não tem valor, que é público. Ao contrário, o que a gente tem que fazer? Tem um livro, né, de uma amigona minha, que é a Neide Lunas, que chama Hora do Banho. Então, ela dá dicas, assim, para pais e para profissionais como trabalhar a prevenção desde bebê. Então, qual que seria o certo? A mamãe vai te trocar, o papai vai te trocar, vamos trocar as fraldas porque você sujou, é a hora do seu banho, a criança tá ali lá por volta dos seus 8, 9 meses sentadinha na banheira, a gente já começa a nomear as partes do corpo e já começa a falar, aqui ninguém pode tocar, a mamãe vai tocar só pra limpar, tem que ser rapidinho, né? E é essa educação que a gente tem que dar pros nossos filhos. E começar a mostrar pra essa criança quem que é a rede de proteção. Por quê? Porque nós já ouvimos inúmeros casos, né? Por exemplo, o pai e a mãe que tem como é que eu vou dizer? O hábito de dar beijinho na boca do filho, né? O selinho. Sim. Ok, gente, as pessoas me criticam, me crucificam depois, né? Mas a maldade tá no olho de quem vê. Beleza, vamos começar o seguinte. Se o seu filho tem um hábito com o pai e com a mãe do selinho, o que a gente tá ensinando pro filho? Que tá tudo certo. Se o vô, se o tio, se o primo, se a avó beijar, ele vai estranhar? Não, por quê? Porque ele tá acostumado que o pai e a mãe fazem isso e é normal, ok? Então começa por aí. Então acho que é tudo o ensinar, né? Ensina a criança, né? Lá de Provérbios 6. Então é ensinar essa criança. Então, vocês estão vendo como é sutil, né? Uma coisinha bem pequenininha. A gente teve um relato de uma criança, que acho que é o Dr. Kazé que comenta isso também no livro dele, que a menina dizia assim, mas como assim? Todo pai não faz isso com a filha? Essa menina tinha cerca de 4 anos e ela estava falando de sexo oral que o pai praticava com ela e fazia ela praticar desde que ela era pequena. E ela achava que o quê? Que aquilo que estava acontecendo com ela acontecia com outras crianças também, que era normal o pai fazer aquilo com a filha. Essa era uma das perguntas que eu tinha guardado para ele fazer. E quando o agressor ou o predador sexual é alguém do círculo de confiança, ou deveria ser do círculo de segurança, como os pais ou os familiares vão ajudar essa criança e como identificar que isso está acontecendo? Primeiro, acreditar nessa criança, se essa criança falar. Eu acho que a maior dificuldade das vítimas hoje, não importa a idade, é a credibilidade. Né? Porque no momento em que ela fala, mas tu tem certeza que foi assim? Não pode, mas foi fulano. Não, tu não tá mentindo, né? Fulano vai preso, sabe? Então, tipo, todas essas ameaças, a criança vai coagir. Por isso que a gente tem muitas das crianças que falam e depois desmentem. Não foi, né? Por quê? Porque ela começa a entender que o que ela falou, né? Então, assim, hoje, na maioria dos casos que são denunciados, esses 10% que chegam à autoridade, 80% deles é família, tá? É pai, é tio, é vô, é mãe, é dinda, mulheres também abusam, a gente precisa falar disso, né? Numa proporção menor, mas sim, acontece. Então, o que a gente precisa entender? Que a criança, quando ela é orientada, por isso é o nome do nosso projeto, né? Criança orientada não fica calada. Por quê? Porque a gente entende que quando essa criança entende a orientação, ela vai falar. Gente, eu fui vítima aos meus 6 anos de idade, né? Passei por isso na minha infância e eu nunca falei. Porque eu não tinha ideia do que era aquilo.
Vim de uma geração que a gente não tinha acesso a telefone, né? Nem as novelas, né? Era coisa de adulto, a gente não via. Eu nunca vi nenhuma coisa mais, com teor mais sexual dentro da minha casa, né? A coisa que a gente via ainda, fechava os olhos, era o meu avô dando um selinho na minha avó quando ia trabalhar, aquele beijinho de tchau, era coisa mais, né? Então, assim, ó, eu não sabia o que era. E é bem interessante, né? Eu estive agora foi no Espírito Santo, em maio, e nós ministramos uma palestra para estudantes de Direito e Psicologia numa universidade lá. E uma das meninas, né, das pessoas que estavam assistindo, ela trouxe essa fala assim, olha, que fantástico o teu trabalho. Quem me dera que tu tivesse chegado quando eu era criança. Porque eu teria te contado o que estava acontecendo comigo. Né? Então, assim, hoje eu nunca entrei numa escola. E isso é triste de falar, sabe? Porque eu não lembro de ter dado uma palestra e ter saído sem uma denúncia. Sempre tem um relato, sempre tem uma criança que conta. Ah, tia, aconteceu a mesma coisa que a bailarina. Prof, eu sou que nem a bailarina, né? Então, assim, a gente já teve repercussões, assim, de eu ir numa semana e na outra semana o professor da escola sair preso, porque as crianças entenderam e denunciaram, né? Ou da criança depois buscar a direção e falar e o pai sair preso de dentro da escola. Então, inúmeras situações acontecem. Eu acho que o que a gente precisa entender quanto igreja, o que é urgente, é a gente não fechar os olhos. Porque a igreja, por muito tempo, ela tratou isso só como pecado. E ela é um pecado, né? De fato.